que é certo o consumo da carne? Se somos homens civilizados, então por que continuamos a nos alimentar como primatas? Porque sim, pegar carne picada, embalada, na prateleira do supermercado, isso é comer pelo paladar, o que não é caça. Além do mais, a dentição humana é uma dentição de primatas. Nós não temos caninos para rasgar a carne, como carnívoros, como os leões, por exemplo, os tigres, etc, etc, etc. Mas se nós também somos uma raça animal, então por que comemos animais? Nós somos especistas? Será que nos dias de hoje nós temos um animal? Essas e outras perguntas são apresentadas no livro O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Observe comigo esses casos reais. Quantos jesuítas viraram sopa no Brasil, não é mesmo? E como o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna propunha, tudo é uma questão cultural, não é mesmo? Afinal de contas, na China se come carne de gato, carne de cachorro, come insetos, ai meu Deus, baratas. Lá no Peru se come a carne do cui, que é nada menos do que porquinhos da Índia. Na África costuma-se comer macacos. Então, gente do céu, o que pode ser chocante para alguns países pode não ser para outros. É mesmo uma questão cultural, como o movimento antropofágico propunha. Mas você também aqui no Brasil come insetos. Se eu te contar que a cochonilha é um inseto que dá a cor rosinha do seu Nesquik, da sua bolacha recheada, do seu iogurte de morango, sim, porque não é morango, é cochonilha. Mas afinal de contas, o que determina qual animal é feito para amar e qual animal é feito para comer? Ah, mas e as proteínas? Acontece que as proteínas é o que tem de mais abundante no planeta e todos os vegetais, em maior ou menor grau, possuem proteína. Sim, eu disse todos. Na verdade, é que em cada cultura, alguns animais são melhores que outros, não é? Só estamos esquecendo de uma coisa, é que nós também somos animais. E não venha com esse papo de que animal é irracional, porque a ciência já provou que eles pensam, eles são capazes de aprender, eles são capazes de amar a família, entender o que é família, eles têm emoções, eles têm empatia. Sim, os animais têm sentimento. Animal sente tudo igual a gente. Mas e se a história se invertesse? E se ao invés de bife de boi, porco, frango, você pudesse ter uma entrega especial na sua casa, ainda preparada por um chefe renomado, já chega bem temperadinho, picadinho, você nem precisa saber de qual peça veio uma entrega de carne humana. Realmente, quem já experimentou diz que é muito agradável, muito palatável, é um sabor inigualável. Seja pelo sabor, pela supremacia do mais forte no topo da cadeia alimentar, pelo poder de que pode pagar por qualquer motivo egocêntrico ou por vício mesmo, porque quem já experimentou diz que vicia. E aí está a inversão de valores que o Rafael Montes nos apresenta nesse livro. O prato do jantar secreto não é spoiler, porque nós sabemos do início ao fim do livro que será servido. Mas como o autor, ele vai desenvolvendo a trama, isso sim é um mistério e é genial. O livro de 360 páginas varia entre horror e suspense. O autor, Rafael Montes, é escritor e roteirista, é vencedor do Prêmio Jabuti, o maior prêmio literário brasileiro, e seus livros já foram traduzidos para mais de 25 países.
países. Com mais de 100 mil exemplares vendidos, este livro, publicado pela Companhia das Letras em 2016, é um dos melhores livros do autor. Lembra da série Bom Dia, Verônica, da Netflix? Uma família feliz, dias perfeitos, Suicidas, que tem resenha aqui no canal. O Vilarejo, Uma Mulher no Escuro. Aliás, se você vai começar a ler Rafael Montes pela primeira vez, eu recomendo O Jantar Secreto, porque é um livro um pouco menos forte, embora ainda chocante, mas não tão chocante quanto os outros. O livro se passa no Rio de Janeiro, no momento atual. Então, possui recursos um tanto modernos. Os personagens, eles se comunicam por mensagens de texto, WhatsApp, e-mail. Então, eles vão utilizar o computador, utilizar o celular, que é um recurso apresentado nos livros de literatura contemporânea. O autor, ele vai apresentar também gírias e até alguns palavrões, o que é bem comum na assinatura dele. E pode ser chocante para algumas pessoas. É uma linguagem jovem, já que os personagens do autor costumam ser retratados como estudantes ou aqueles recém-saídos da faculdade. Então, são personagens jovens adultos, personagens que estão descobrindo a vida e adquirindo maturidade. O livro é narrado por Dante. Dante é uma estudante que está cursando administração e trabalha numa livraria. E ele vai narrar tudo em primeira pessoa. Isso vai nos aproximando mais da história e é como se nós vivenciamos com ele essa aventura. Nesta trama, nós vamos acompanhar 4 jovens. São 4 rapazes que deixam a cidade do interior, chamada Pingo d'Água, no Paraná, e vêm para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Eles vêm para estudar, mas chegando aqui, encontra algumas barreiras. Bem, eles vão dividir um apartamento no Rio de Janeiro e vão lutar em busca dos seus sonhos. Então nós já sabemos que temos o Dante, que é o futuro administrador. Temos o Leitão, que é o sobrenome do personagem, e ele está cursando ciências da computação. Ele é um hacker. Nós temos Miguel, que está cursando medicina, é o certinho da turma. E o Hugo, que está cursando culinária, gastronomia. Ele quer ser um chefe renomado e por isso mesmo ele é muito egocêntrico e vaidoso. Ele quer ser conhecido como um dos melhores do mundo. Em meio às dificuldades de pagar o aluguel, em um país em crise que não valoriza diplomas, os 4 jovens têm uma ideia para ganhar dinheiro: fazer jantares secretos. Empresa Carne de Gaivota, para clientes ávidos por uma experiência gastronômica diferenciada. Só que essa brincadeira vai assumindo proporções inimagináveis, irreparáveis. Essa aventura gastronômica exótica também vem recheada de ambição, paranoia, descontrole emocional, índole perversa, humor negro, crime e violência. O autor levanta questões como a juventude sem rumo, desvalorização do conhecimento, especismo, e corrupção. Eu tinha um diploma e havia perdido o sotaque. Uma vez formado, esperava trabalhar numa empresa sólida, juntar dinheiro suficiente para capitalizar meu próprio negócio e conseguir a realização profissional antes dos 30. O sucesso só faz sentido quando se é jovem. Muita coisa não estava nos livros. Além das obras técnicas, sempre gostei de autoajuda, histórias reais e quem venceu na vida. Li Homens Sábios e Poderosos. Aprenda a ser bem-sucedido diante de qualquer situação para um homem de sucesso e os segredos dos homens mais ricos do mundo. Não havia nada sobre ser jovem e formado em administração. Nada sobre buscar emprego na sua área e não conseguir. Nada sobre ser ignorado. Se você não é rico, não tem nada. Isso os livros não dizem. Se seu pai não é dono de um negócio,
você não tem nada. Outra coisa que os livros não dizem: se você não tem quem te indique, você não tem nada. Nem isso os livros dizem. Então, diante da realidade de um país como o nosso, será que Rafael está mesmo errado? Rafael nos revela que o homem devora o próprio homem há muito tempo, principalmente em um país como o nosso, onde manda quem pode ou quem tem dinheiro e não quem tem competência para governar. Um país governado pela corrupção. Nós comemos pelo paladar, pela fome que temos de nos sentir superiores a outras pessoas que não podem pagar ou até mesmo a outra espécie. É que a crueldade animal, ela não se limita aos animais de 4 patas e marinhos. A fome humana é sádica e cruel. E não existe especismo, porque afinal de contas, o ser humano devora tudo quanto toca, seja outros animais, seja a natureza, a sua própria espécie e até mesmo a si próprio. É uma leitura visceral, questionadora, catástica, chocante. Esse é um daqueles livros que fazem a diferença na nossa vida. Super indico aos pensadores. Pronto para ler esse livro marcante? Porque sim, vai marcar sua vida e virar uma chavinha nos seus pensamentos. Por trás de cada prato existe a morte. As pessoas preferem fechar os olhos para isso, mas ela está lá, a morte. Então é isso, meus amores, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês leiam o livro, porque vale muito a pena. Muitos, muitos, muitos beijinhos das suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.